Boa noite, boa noite. Vão se chegando, puxando a cadeirinha, pegando um cafezinho. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Vilma, Lady Vânia, Maíra. Que bom, sejam muito bem-vindos. Desculpa aí, houve um atraso aqui, um problema técnico, mas isso é o problema de quem faz ao vivo, né? Boa noite, boa noite. O som tá legal? Ok, som e imagem ok, pois vamos embora começar. Simbora para mais uma noite. Encontro com a Pneumo. Bora lá. Gente, sejam muito bem-vindos. Já vai chamando, olha, já manda um aviãozinho, já vai chamando um amigo, já vai convidando familiar. Eu quero entrar na casa de vocês, né? Quero entrar na casa de vocês hoje. Quer dizer, toda quinta-feira à noite, né, agora. Então, vamos se chegando, sejam muito bem-vindos. Aqui o nosso encontro com a Pneumo, né, pra gente conversar sobre asma, né? Aqui a gente vai discutir, sempre, quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, a gente vai discutir sobre asma, como é a vida do asmático e o que a gente pode fazer para melhorar a vida do asmático, para que ele possa ter qualidade de vida. Boa noite, Eliane, boa noite, Vera Lúcia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Simone Marrocos, sou médica pneumologista, né? Eu sou apaixonada pela respiração e eu sou obstinada a levar qualidade de vida para pacientes com doenças respiratórias, né? Para que o asmático tenha uma vida normal, ok? Sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite. E o episódio de hoje, né? Nosso tema de hoje é asmático, qual é o seu sonho, né? Qual é o seu propósito? Vão se chegando, vão se chegando. Olha só, já vou dizendo que eu tô aqui para... Hoje a gente não vai se estender tanto, tá certo, minha gente? A gente tá se estendendo muito. Ô, Sara. Ô, mas você tá melhor, Sara? Tá melhorzinha? Olha só, teve uma crise no domingo, veja só. Minha gente, eu queria saber de vocês, asmáticos, o que é que vocês têm como sonho? Boa noite, Ângela, venha se chegando. Qual é o sonho de vocês, né? Eu já perguntei, já fiz algumas pesquisas aqui. Eu já vou dando um exemplo, né? O que é o sonho? O que é o propósito? É aquilo que move a gente. Sabe aqueles dias mais difíceis que a gente diz assim, ó céus, ó vida, ó azar, mas mesmo assim a gente consegue sair da cama porque a gente tem aquele propósito, aquilo ali, que aquilo move a gente. Então, qual é o propósito de vocês? Vão me contando, eu quero conversar com vocês. Esse momento é um momento do cafezinho, da gente conversar, de realmente trocar ideia, né? Boa noite, Diana. Vão se chegando. Mariana, boa noite. Quero que vocês conversem comigo. Sozinho aqui a gente não funciona, né? Não funciona de jeito nenhum. Então, vamos lá conversando comigo. Qual é o sonho de vocês, né? Aí alguns já falaram, meu sonho, eu queria ver meus filhos crescendo, eu queria ver meus filhos se formando, eu queria ver meus filhos se casando, né? Então, qual é? Divide aqui comigo, qual é o sonho de vocês, né? O que é que vocês têm tão forte que independente do que aconteça, aquilo ali é o que move vocês, né? Eu queria fazer uma viagem. Boa noite, Mariana. Eu queria me aposentar para fazer uma viagem, quero viver a vida viajando, quero montar um negócio, né? Vão se chegando. Qual é? Me conta aqui, qual é o propósito de vocês, né? Qual é o sonho de vocês? Sara, eu estava sem a bombinha. Assim que eu tomei, passei o dia com a forte dor no peito. Sara, a crise de asma, ela realmente dá essa sensação de aperto no peito, de dor no peito. Mariana, pra quê, Mariana? Pra que você quer ter equilíbrio emocional? Pra quê? O que é que você quer realizar da sua vida? Me conta aí, eu não sei qual a tua idade, Mariana, me conta aí. O que é que você quer fazer da sua vida, Mariana? Boa noite, N. Vamos chegando. Me conta aí. A Aparecida. Fibrose, Eliane, é um caso à parte, realmente. Mariana, 36 anos. Me conta, Mariana, o que é que você quer realizar da sua vida, Mariana? Você é asmática, O que é que você quer realizar da sua vida?
Me conta aí. Graziela, eu sou daqui de Garanhuns. Meus netos, ótimo, Maíra. Que massa, Maíra. Minha filha mais velha tem 9 anos. Mas é isso mesmo, a gente tem um propósito que move a gente, né? Independente das coisas mais difíceis que estiverem acontecendo com a gente tem aquela coisa, eu quero fazer isso da minha vida, independente que isso aconteça. Eu também quero, Maíra, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus filhos formados, eu quero viajar muito por aí. E um dos meus propósitos, que eu não tenho só um não. Opa, que massa, muito coraçãozinho aí, que coisa boa. E um dos meus propósitos, envelhecer. Cadê, Sara? Meu sonho é envelhecer ao lado dos meus filhos e ao lado do meu esposo. Massa, Sara. Que massa. Eu também quero isso, Sara. Esse é um dos meus propósitos. Mas um dos meus propósitos é a gente poder aqui transformar a vida, impactar. Esse é um dos meus propósitos, impactar o maior número possível de asmáticos e suas famílias. Eu quero transformar a vida deles, né? Quero parar de sentir tanta ansiedade. Mariana, tenho asma e tive Covid 2 vezes. Nesse momento estou com muita coriza e a garganta ardendo. Então, a gente tem que partir para a ação, né? Partir para a ação. A gente tem as possibilidades. Por que eu estou falando isso aqui, né? Que independente do seu propósito de vida, certo? Independente do seu sonho, aquele propósito que move você, que faz você levantar, sair da cama. Ô, Mariana, que massa, eu também. Meu sonho é ver meus filhos crescendo com saúde e dividir esses bons momentos com eles, né? E aí, independente do propósito que você tenha, às vezes, o que é que acontece? A gente, às vezes, pode estar ignorando o óbvio, né? Diana, meu filho de 3 anos tem asma, ele toma Aerolin e Clenil, O Clenil é uma medicação para controle, já o Aerolin é só para resgate, né? E aí, o que é que acontece? Independente do sonho que você tenha, eu quero dizer aqui a você que, às vezes, você pode estar esquecendo o óbvio. Por quê? Independente do seu sonho, você pode estar lutando no dia a dia pelo seu sonho, pelo seu propósito de vida. Mas você precisa lembrar que para realizar, seja lá o que for, né? Seja lá qual for seu sonho. Eu quero ser presidente do Brasil. Eu quero ser, independente de qual for seu sonho. Eu quero ser um mega atleta. Eu quero ser um mega cientista. Então, independente do seu sonho, você precisa estar bem para chegar lá, né? E às vezes a gente acaba lutando e esquece que precisa estar bem. E é justamente para chegar lá, asmático, para conseguir seus sonhos, para realizar o seu propósito, você precisa ter sua asma sob controle, né? E como é que você consegue isso? Esse negócio está mexendo demais. Como é que você consegue isso, né? Justamente pelo óbvio, né? É o tratamento correto, é estar indo ao médico regularmente, é estar se cuidando, é estar evitando os fatores que você sabe que pioram o seu problema, pioram a sua asma. Então, olha só, se a sua asma não estiver bem controlada, o que é que acontece? Ela sempre vai ser uma pedra no meio do seu caminho. Ela sempre vai ser uma pedra entre você e os seus sonhos. Ai, Denise, que Denise, que coisa boa! Boa noite. Pois é, aqui, dia de quinta-feira à noite, é só para a gente conversar sobre asma. Olha só, então assim, se a sua asma não estiver bem controlada, ela sempre vai ser uma pedra no meio do caminho. Ela sempre vai ser uma pedra entre você e os seus sonhos. Como é que você vai ver seus filhos, seus netos lá crescerem um dia e você lá? Você sendo mais ou menos, quando você pode ser muito maior, né? Ô, Kelly, que massa! Manda um beijo para ela também, um beijo bem grande. Olha só, obrigada pelo carinho, muito obrigada. Então, assim, se você não trata a sua asma, se você tá naquela situação ali, tá mais ou menos, tá vivendo, deixando a vida lhe levar, né? Feito Zeca Pagodinho,
Sabe aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Aí você vai vivendo e tá você e a asma andando juntinhos, né? E aí o que é que acontece? Você nunca vai ser tudo aquilo que você pode ser, né? Então é extremamente importante para você ter uma vida extraordinária, para você realizar seus sonhos, você precisa tirar a pedra do caminho, que é justamente o tratamento da sua asma. Tem que estar bem controlada, né? Então isso é com você, isso é com seu filho. Seu filho merece ter uma vida normal. Seu filho, ai minha gente, como doeu uma mãe que me falou que o sonho dela, não, meu filho de 7 anos acaba de começar a chiar, já tô fazendo a bombinha. Ô, mãe de Pietra, né? Não sei, como é seu nome? Mãe de Pietra e Bernardo, olha só, seu filho merece tudo de bom. Então me doeu quando uma mãe disse pra mim, meu sonho é ver meu filho jogando bola sem cansar. Né? Então isso dói realmente. A gente que é mãe, a gente entende o que é. Jogar bola é a coisa mais normal, né? Então a gente sonha com a coisa normal. Então assim, seu filho merece também tudo de bom nesse mundo, merece ter uma vida normal. Então tem que tirar essa pedra no caminho dele. Luciana, é justamente isso, Luciana. O que jogar bola é uma coisa extrema. Breno, pois Breno merece ter uma vida super normal. Super normal, merece jogar bola, merece brincar com os amigos. Então assim, quando a gente tem um propósito na vida e a asma tá ali, a asma não controlada, é uma pedra no meio do caminho, no meio entre você e os seus sonhos. Vão se chegando, Vanu, vão se chegando. Aí olha só, mas para isso, eita Silva, doutora, natação é bom, a gente vai... Eu vou chegar aqui nisso agora. Parece que a gente combinou, mas não combinou não. Olha só, para você, justamente, para você ter uma vida normal, para você atingir seus objetivos, o que é que acontece? A gente precisa de uma coisa, disciplina, né? Quando a gente não tem disciplina, e isso a gente sabe, aqui a gente vai falar sobre vida, né? Aqui é uma conversa sobre asma, né? É uma conversa sobre asma, mas é uma conversa sobre vida. A gente vai estar falando, dia de quinta-feira à noite, a gente vai estar conversando sobre a vida. Então, assim, quando a gente não tem disciplina, a gente não consegue alcançar os objetivos da gente. Isso em tudo, independente do que você queira para a sua vida. Se você não tiver disciplina, você não consegue alcançar, né? Então, assim, isso é uma das coisas. A disciplina é importante para você conseguir o que você quiser. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, trazer só no figurativo, tá? Trazer aqui para vocês uma pessoa extremamente importante, sabe? Assim, uma pessoa extremamente disciplinada. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou apresentar. É o César Cielo, né? Ele é campeão olímpico de natação. E por que eu tô trazendo o César Cielo para a gente conversar? A Delma, Silvânia... Vão se chegando, minha gente, vão se chegando, que coisa boa, nosso encontro com a Pneumo, toda quinta-feira às 8 horas. A gente vai estar aqui conversando sobre vida. Vocês estão aí, vocês estão muito quietos. Manda um sinalzinho que vocês estão aí, vai. Manda coraçãozinho que vocês estão aí. Denise, deixa eu ler. Eu vivia com asma sempre. Eram 8 crises fortes em um dia e depois... Ô, Denise, vão pensar que é propaganda. E depois fui cuidada com minha doutora Linda. Linda, é você. A crise passou e hoje estou bem. Obrigada a você por todo o carinho. Muito obrigada por todo o carinho. Mas é justamente isso. Se a gente não trata a asma, ela é uma pedra no meio do caminho, no meio de tudo aquilo que a gente merece. A gente merece tudo de bom nessa vida, né? A gente merece uma vida extraordinária, não é uma vida mais ou menos. Aí imagina você, alguém chega para você... Vamos lá, Denise, né, que falou, boa noite, Raquel. Denise chegou aqui. Como é que você tá hoje, Denise? Tô mais ou menos. Tô mais ou menos. Não, a vida da gente não é pra ser assim, não, mais ou menos. A vida da gente é pra ser top. É pra ser top. A gente não veio pra aqui pra ter uma vida mediana, não. Pra ter uma vida mais ou menos, não. A gente veio pra ter uma vida extraordinária. E é isso que a gente precisa ter realmente. Aí, olha só, por que César Cielo que eu trouxe? Porque ele é um campeão olímpico de natação. Mas, doutora, e daí, né?
E daí, César Cielo? Ele é super, assim, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa extremamente disciplinada, né? Eu trouxe César Cielo hoje para mostrar pra gente a importância da disciplina. Mas por que eu estou trazendo César Cielo? Porque ele tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ele é asmático. Minha gente, deixa eu ajeitar esse negócio aqui que está balançando. César Cielo é asmático. E assim, ele é uma pessoa. Quem conhece aqui César Cielo? Ele é asmático. Cadê? Levanta a mão, quem conhece César Cielo? Campeão olímpico de natação. Acho que tá tendo um atrasozinho. Ele é campeão olímpico de natação. E ele é asmático também. Então, ele é sucesso não só na asma, né? Não só na profissão dele. Gente, ele é campeão olímpico numa categoria que seria super pouco provável, né? De um asmático ser bom nisso, né? As pessoas duvidam. Como é que um asmático é campeão olímpico? E é por isso que eu quis trazê-lo aqui, né? Mas o que é que ele fala? Sobre disciplina e prioridade. Olha só. Então, assim, a gente precisa colocar na vida da gente as coisas que vão levar a gente para frente, que vão levar a gente adiante como prioridade. Olha o que ele fala, essa frase. Boa noite, Dona Maria Vaz, que coisa mais linda. Ana Amélia, boa noite, vão se chegando. O que é que ele fala de disciplina e prioridade? É o seguinte, uma das lições mais importantes, isso é ele falando, que eu aprendi com o esporte, é que você não precisa querer, você não precisa gostar do que você tem que fazer, você não precisa nem sentir vontade do que tem que fazer, você só precisa fazer. E é justamente isso, que eu queria trazer aqui para vocês. Então, a primeira coisa para a gente ter sucesso, você é asmático, para ter sucesso na vida, você precisa fazer o seu tratamento correto. E para isso, você precisa ter disciplina e colocar o tratamento da asma como prioridade na sua vida, né? Ah, mas eu não tô com vontade. Isso não depende. Boa noite, Dona Maria do Carmo. Um beijo para a senhora. Roberta, então, peraí, aprender a respirar certo. A maioria das pessoas que têm asma respira errado, pela boca e não pelo nariz. Roberta, você puxou um assunto super importante. Por quê? A gente precisa realmente respirar pelo nariz. Por quê? O nariz, eu preciso trazer esses conceitos aqui para vocês, né? O nariz, ele é extremamente importante, por quê? Ele vai aquecer o ar, aquele ar que chega gelado pra gente, né? Eu não sei onde é que vocês moram, mas aqui onde a gente mora, o ar, ele é gelado. E peraí, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Olha só, o ar, ele é geladinho, né? E o nosso nariz, ele não tá só de enfeite no nosso rostinho. Ele tem várias funções importantes, né? Uma das funções é fazer o seguinte, ele vai aquecer esse ar que chega ao pulmão. Então, ele prepara esse ar para chegar no pulmão. Saber respirar pelo nariz, só respiro pela boca. Pois pronto, já que vocês puxaram esse assunto, boa noite, minha mãe chegou aqui, olha, minha gente, boa noite. Aí, veja só, a gente precisa, quando a gente respira, a gente aquece o ar, por isso que a gente precisa aprender a respirar realmente pelo nariz. A gente aquece o ar pelo nariz, a gente tira as impurezas, nosso nariz ele tem pelinhos, então vai tirando as impurezas, né? E vai umidificando o ar. O nosso nariz ele tem essa função. Tanto é que algumas pessoas que estão internadas, que foram entubadas e recebem um ar muito, assim, o ar sem ter todo esse processo, às vezes criam crostinhas nas vias respiratórias e isso pode gerar infecção. Então é muito importante realmente a gente aprender a respirar pelo nariz. O que é que acontece? É que muitas vezes o asmático tem a associação, muitas vezes não, de cada 10 asmáticos, né, 8 tem rinite. E aí a gente precisa tratar a rinite também, né?
Meu nariz é entupido, é isso que acontece. Então, assim, a gente também precisa tratar a rinite nesses pacientes que têm asma. Porque se a rinite está ali, o que é que ela faz? Ela incha a mucosa, né? A mucosa fica inchada, aquela sensação de entupido, nariz congestionado. E aí, realmente, você não consegue respirar tão bem. E aí, a gente tem que tratar também, né? Então, isso a gente precisa fazer. E voltando a César Cielo, olha só. Então, ele é asmático. E olha o que ele fala. O controle da asma sempre foi um tópico obrigatório e prioritário no planejamento das minhas atividades e dos meus treinos, né? E aí, então, olha só, é uma pessoa, quando a gente olha uma pessoa assim, que alcançou algo, gente, ele não é diferente da gente, ele não é diferente de você, ele não é diferente de mim. Então, ele é uma pessoa extremamente disciplinada. Ele tem asma, mas ele tratava a asma, ele colocava como prioridade. Ele via aquilo como algo essencial que ele teria que fazer para ele vencer. Então, era aquilo necessário. E ele quisesse ou não fazer, independente da vontade, ele fazia o tratamento. Então, ele é um exemplo para a gente, né? Então, ele fazia realmente, ele disse que a partir do momento que ele começou, eu vi uma reportagem dele, a partir do momento que ele começou a tratar regularmente, fazer o tratamento de controle da asma dele, a vida dele mudou. E isso aí não sou eu que estou dizendo, vocês podem encontrar essas reportagens em vários locais aí, né? Boa noite Sandra, Rosa, sejam muito bem-vindas. Vocês hoje estão muito calados. Eu estou aqui arrasada do outro lado, ninguém está falando comigo. Boa noite. Aí, veja só, já começando, então, essa semana, então eu fui pedindo para as pessoas mandarem suas perguntas, e uma das perguntas foi justamente essa. Eu senti que a seguidora estava super aflita, né? Estava super aflita nisso aí. Por isso que eu quis trazer também esse assunto. Ô, doutora, por que a asma piora no exercício, né? Eu não faço mais com medo de passar mal. Olha só, minha gente. Por isso que eu quis trazer o César Cielo, que ele é um campeão olímpico na natação. E aí, para ser campeão olímpico, ele precisou treinar muito, né? E ele era asmático. Então, assim, por que piora? Porque durante o exercício pode ocorrer um broncoespasmo, que é isso? Então, aqui é como se fosse um caninho, né? E Oi, Denise! Não, eu quero que falem também, daqui para aí, daqui para cá. Então, assim, o broncoespasmo é como se fosse, tem o cano, que é bem menor, certo? E o que é que acontece? Ele fecha, faz isso durante o exercício. Pode acontecer isso. Só que quando a gente fala em exercício, em atividade física, minha gente, atividade física é essencial na vida de qualquer pessoa. Se a gente quer realmente ter qualidade de vida, se a gente quer envelhecer bem, então a gente tem que realmente preparar o nosso corpo, né? Então, a atividade física é essencial em qualquer idade. É extremamente importante. Então, a gente não pode... Quando ela diz, olha, eu não faço mais com medo de passar mal, gente, isso angustia. Não dá para ter esse medo. O exercício físico é uma coisa realmente importante na nossa vida. Só que a gente tem que considerar algumas coisas aqui no asmático. O quê? Às vezes a pessoa... Luciene, seja muito bem-vinda. Olha só, às vezes a pessoa começa uma atividade física e aí sente cansaço. Mas é aquela pessoa, o que é que acontece? Às vezes a pessoa está muito acima do peso ou está muito tempo parada e de repente começa uma atividade física e sente aquele desconforto, por sedentarismo. E isso pode se confundir com asma, certo? Então, assim, muito cuidado, muita atenção com isso. Às vezes, realmente, uma pessoa com sobrepeso, com peso aumentado, ela vai sentir mais dificuldade assim que começar a fazer uma atividade física, né? Vocês fazem alguma atividade física aí? Olha só, me conta aí, divide comigo aí, conversem comigo. Aí, veja só, então, uma das situações é essa. A outra situação que eu queria falar para vocês é justamente o quê? O exercício físico é fundamental, né? Pilates e atividade física ajudam muito a aprender a respirar melhor
e assim ajudam a melhorar a crise. Ajuda em tudo, né? Assim, atividade física não vai substituir o tratamento, preste atenção, certo? Isso é muito importante, não vai substituir o tratamento da asma. Você tem que fazer o tratamento correto, mas a atividade física é uma coisa completa, né? É uma coisa extremamente importante. Ajuda a respirar, assim, vai realmente aprender a respirar melhor, isso é muito importante, né? E vai te trazer bem-estar, né? Então, a atividade física realmente é essencial. Só que o que é que acontece? Alguns asmáticos que não estão nem aí para medicação, que só fazem o tratamento quando estão em crise ou quando estão piores, eu recebo direto essas pessoas, eu faço, me faz muito bem, verdade. Então essas pessoas, elas começam a fazer uma atividade física, então estão com a asma totalmente descontrolada, e o que é que acontece? Chega lá e vai piorar. Vai ter falta de ar, vai ter aquela sensação de aperto no peito, vai tossir, né? Então, isso é uma situação que é aquele asmático que ele está descontrolado e ele poderia ter sintomas em qualquer outra situação e tem também durante a atividade física. Oi, Daiane! Que bom! Que bom! Pois é, eu acho que tem muita gente que vai se identificar aí, né? Então, assim, aquele asmático que não está nem aí para fazer a medicação correta e chega, né, para fazer, vou começar a academia, a partir de agora eu vou me tornar fitness. Aí começa a fazer a esteira, e aí o que é que acontece? Eu tô com a falta de ar, eu acho que eu vou parar. Aí começa a situação de ter falta de ar, começa a piorar os sintomas da asma. Então essa é a segunda situação que eu queria trazer para vocês. Então é aquele asmático não controlado que começa a atividade física. Então não está realmente indicado. O ideal é que você faça o controle da sua asma. O exercício físico é importante, mas ele não substitui o tratamento, ok? Eles têm que andar juntos. Mas eu queria trazer uma outra situação, que é justamente aquele asmático que ele sintomas. Então, isso pode acontecer? Pode. É justamente essa asma induzida pelo exercício. Voltou. Me deem retorno aí. Voltou. Estamos de volta. Alguém faz um ok. Gente, estamos de volta. Voltou, que coisa boa, que coisa boa. Olha só, então a asma induzida, que bom, que bom. Então, a asma induzida pelo exercício, quais são os sintomas? Então, é aquela asma que acontece somente, o paciente tem sintomas somente no exercício físico, ele não tem sintomas fora daquela atividade, ok? Os principais sintomas são os mesmos de uma asma normal, ok? Tosse, falta de ar, aperto no peito, né? Tudo isso, chiado no peito, então pode acontecer. Tá falhando ainda, Denise? Tá tudo ok? Oi, Tâmara, boa noite. Boa noite. Só a voz voltou? Alô, alô? Ok? Normalizou? Boa noite, Tâmara. Normalizou. Olha aí, Tâmara é uma atleta. Diz aí, Tâmara, se você não é um atleta. Aqui, ok? Que massa, pois vamos embora, continuar. Então, olha só. Vou voltar para vocês entenderem, ok? Asma induzida pelo exercício é aquela que acontece somente durante a atividade física, né? Durante a atividade física. E os sintomas são os mesmos de uma asma normal. Conta a experiência sua aí da gente, Tâmara. Tâmara é uma campeã da natação. Exatamente. E aí, olha só. Quando é que podem acontecer os sintomas? Os sintomas são os mesmos, né? Tosse, falta de ar, aperto no peito, chiado no peito. E aí, o que é que acontece? Pode acontecer durante uma atividade física vigorosa, aquele paciente que está lá no futebol, correndo futebol, pode acontecer. Mas é costumeiro acontecer cerca de 5 a 10 minutos depois que para a atividade física.
Ó aqui, Tâmara dizendo, acabei de chegar da academia. Olha que massa, que coisa boa. Parabéns, Tâmara. Você é um exemplo. A gente estava falando aqui até agora de César Cielo. Mas aí, Tâmara é um exemplo realmente de uma pessoa extremamente disciplinada, né? Isso é muito importante. Olha só, e aí muita coisa está relacionada quando a gente fala de cansaço, de asma e atividade física. Muita coisa está relacionada com o condicionamento físico, com o tipo de, a intensidade da atividade que você vai fazer, né? Então, é claro que atividades que são mais intensas, elas vão exigir mais do seu corpo e podem estar mais relacionadas. E com o ambiente. Então, assim, tem asmático que ele se sente muito bem em ambientes fechados, como academia, né? Assim, aquele ambiente mais controlado, né? De temperatura, tá mais controlada. Porém, quando tá naquela situação, tá fazendo uma corridinha num ambiente, por exemplo, aqui onde a gente mora, é super frio, né? Então, assim, de manhã, para fazer uma caminhada é super frio. E às vezes fazer uma caminhada não, eu digo mais uma corrida. Naquele ambiente que está exposto ao frio, então pode sim sentir mais dificuldade. Então tem a ver com isso também, certo? Então, e também, o que é que acontece? Quais são as dicas em relação a essa asma induzida pelo exercício? Também tem tratamento, né? Eu posso... Ô, Tâmara, olha, minha gente, Tâmara é uma paciente asmática, né? Então, olha aqui que ela está dizendo, consegui realmente controlar com a natação e com a musculação. Olha que massa, né? Então, isso realmente eu fico super orgulhosa, né, Tâmara? Super orgulhosa. E aí, olha só, também existe tratamento para asma que é induzida pelo exercício, né? Então, assim, as medicações são parecidas com o tratamento é muito semelhante com a asma normal, né? Clenil, a medicação de uso contínuo é Cine. E aí, como é que a gente previne, como é que a gente vai prevenir a asma, os sintomas da asma induzida pelo exercício? Então, através de medicações de controle, claro. Então, tem medicações que se usam antes de começar a atividade física, uma meia hora antes, medicações que se usam 1 hora antes, né? E aí, o que é que também pode ajudar? Ô, Denise, será que é só com você? Tá dizendo que a imagem parou. Tá todo mundo assim? Ah, sim, tá ruim. Me dá um retorno aí sobre a imagem, sobre o som. Então, olha, gente, a gente tá falando sobre asma induzida pelo exercício. Então, quais são as dicas que eu tenho para dar? É prevenir, usar medicações corretamente, fazer o tratamento corretamente, ok? Existe o tratamento de controle. Existem algumas medicações que vão ser usadas antes de fazer o treino, né? Então, é importante para você não desencadear os sintomas durante o exercício, né? E às vezes o aquecimento, fazer um aquecimento de 5 a 10 minutos antes de começar o exercício e fazer um relaxamento de 5 a 10 minutos depois de terminar o exercício são coisas extremamente importantes para quem tem asma induzida pelo exercício, né? E aí eu queria trazer, aqui tá ok, deixa eu ver aqui, alguma pergunta. Hoje vocês não estão perguntando. Daniela, veja só. Tenho bronquite asmática. Qual a bombinha eu posso usar? Daniela, não existe uma medicação que seja universal para todo mundo, né? Eu vou fazer um dia aqui. Quem quer um dia das bombinhas? Levanta aí. Quem quer um dia das bombinhas? Levanta a mão aí. Que eu queria saber de você. Conta aí para mim. Olha só. Não existe uma medicação ideal, né? Mais do que qualquer outra doença, a asma é uma doença que precisa ser individualizada. A gente precisa analisar as características de cada pessoa. Então, tanto em relação à doença, quanto em relação às características do paciente. Então, não existe a melhor medicação, a dose igual para todo mundo, qual é o melhor dispositivo. Isso a gente vai avaliar de pessoa para pessoa, né? Então, graças a Deus, nós temos hoje várias medicações, né? Assim, nos últimos 15 anos houve uma melhora muito grande nessa área e a gente tem várias medicações, mas não existe realmente aquela que a gente diga, essa aqui é para todo mundo, né? A asma ela é muito heterogênea, né? Varia demais de pessoa para pessoa. Gente, deixa eu ver aqui outra joia. Então, vou prosseguir, certo?
uma dúvida que todo mundo tem é se, que todo mundo tem não. Muita gente acaba dizendo assim, hoje já chegou inclusive, doutora, eu tenho muito medo, por isso que a senhora disse que não era pra gente ter medo de fazer o tratamento, não era pra gente se sentir, achar que tá preso, mas eu tenho muito medo que faça mal ao coração. E isso é como eu digo, isso é um dos mitos. Os mitos a gente aqui vai derrubar, né? São muros entre a vida da gente e uma vida livre. Então a gente vai derrubar esses muros aqui, né? Olha só, e eu trouxe aqui para vocês o que é que acontece. Eu sempre falo esse exemplo. O pulmão e o coração são dois grandes amigos. Então imagina os dois como dois grandes amigos. E imagina que todo dia os dois saem para trabalhar. Cada um com seu carrinho de mão, né? Cada um levando a sua carguinha, certo? Então imagina isso. Tá tudo ok? Vocês estão entendendo? Só que tem um momento, deixa eu botar aqui. Tem um momento que, de repente, digamos que um dos amigos não se sente bem e para no meio do caminho, porque não está se sentindo bem, só que ele está levando uma carga que é super importante. Então, coração e pulmão, minha gente, não param no corpo da gente, não tiram férias, né? E eles estão levando uma carga que é super importante. Aquele trabalho precisa ser feito, né? Então, assim, é super importante. Olha só. E aí, o que é que acontece? Quando um dos amigos para, o que é que o outro amigo tem que fazer? Poxa, eu tenho que terminar o trabalho, ajudar meu amigo a terminar o trabalho. E o que é que acontece? Aquela carga que o pulmão está levando, né? Aí quem é que vai levar? É o coração. Então, assim, isso é para vocês saberem que o trabalho da gente se manter vivo tem que ser feito, né? O trabalho de se manter vivo tem que ser feito. E se o pulmão não trabalhar bem, vai sobrecarregar o coração, né? Então, assim, para com essa história. Não existe essa história de bombinha fazer mal ao coração. Não faz. A gente precisa tratar o pulmão corretamente. Por quê? Se o pulmão tiver com alguma doença, estiver sobrecarregado, isso aí sim vai fazer mal para o coração, certo? E aí eu trouxe uma figurinha para vocês entenderem melhor. Mas antes, deixa eu ver aqui uma dúvida. Olha só. Souza Francisca. Uma dúvida. Na crise de asma, pode usar bombinha de aerodine e fazer uso do nebulização no intervalo das doses da bombinha? Eu oriento que não, certo? Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Senão, você vai sobrecarregar. No aerodine, existe a medicação, que é o salbutamol, certo? E na nebulização, você também vai fazer essas gotinhas. Então, o que é que acontece? Se você fizer isso, você sim pode ter uma superdosagem, certo? Então, muito cuidado com isso, ok? Ok, Francisca? Certo? Então, eu trouxe aqui uma figurinha para vocês. Eu queria trazer uma caneta. Eu tô sem caneta aqui. Para vocês entenderem como é que funciona o coração e o pulmão. Eu já disse aqui outras vezes que o pulmão, ele é como se fosse um cacho de uvas, só que sem a carninha por dentro. Olha que exemplo massa, minha gente. Olha aqui, Denise. Que bom, Denise. Obrigada por compartilhar com a gente. Olha, Denise Amorim. Eu tenho asma desde criança, mas os cuidados já começou depois de adulta, né, Denise? E ela tem cardite crônica, mas não tem nada a ver com a bombinha. Eu comecei a usar a bombinha depois que já estava doente do coração. E se você não tivesse tratado, isso ia ser uma sobrecarga ainda maior para o seu coração. Então, obrigada, Denise, por compartilhar esse relato aí com a gente, né? E aqui eu queria trazer para vocês, para explicar mais ou menos. Então, assim, o pulmão, ele é um cacho de uvas, só que sem a carninha por dentro. Então, vamos pensar que cada uvinha daquela é isso aqui, olha. Eu não fiz curso de desenho na minha infância, viu, minha gente? Então, nem olhem meu desenho, tá certo? Olha só. Isso aqui é como se fosse o cachinho de uva. Olha só, aquele cachinho que eu digo, uma uvinha, certo? Então, isso é um saco vazio, ok? E vamos imaginar que nesse saco vazio, aqui do lado, tá passando aqui, ó, pertinho dele,
tá passando um vaso sanguíneo. Pertinho dele não, grudadinho a ele, tá passando um vaso sanguíneo. Essas aqui, ó, no meu desenho, são células que a gente chama, certo? São as células vermelhas que vão levar oxigênio. Então, é para vocês entenderem essa história e parar de vez com essa história de que bombinha faz mal ao coração, certo? O que é que acontece? O nosso pulmão, certo? Nosso pulmão é lindo, o pulmão ele abraça o coração, né? Então, assim, qual é a função do pulmão? Levar o oxigênio para o nosso corpo. Então, olha aqui, ó. Esse oxigênio, essa setinha aqui retinha, o oxigênio, vai levar para o vaso sanguíneo, certo? Quando chega aqui, essas células vermelhas, aqui, esse oxigênio ele vai ser levado para todo o nosso corpo, para o cérebro, para os rins, para os músculos, porque toda célula do nosso corpo precisa de oxigênio. Mas, imaginem vocês, na casa de vocês, quem é que leva água, né? Quem é que leva água para a caixa d'água? Não existe uma bomba. Então, o coração é que ele faz, justamente o coração é a bomba, certo? Ele vai bombear, olha só, esse sangue, certo? Esse sangue rico em oxigênio para o restante do corpo. Quando aí faz, porque toda célula, ela precisa realmente de oxigênio, certo? Toda célula é como se fosse um tijolinho, bem pequenininho. Cada célula da gente é o menor unidade funcional, assim, é como que a gente diz, a menor parte que funciona é nossa célula. E aí precisa de oxigênio. E aí o que é que acontece? Quando ela come, olha só, toda célula come, certo? E ela precisa do oxigênio, ela precisa da glicose e do oxigênio para comer, certo? A glicose, que é o açúcar. Vocês estão entendendo isso aí, isso aí que eu tô falando? Faz um ok. Então, assim, toda célula precisa do açúcar, certo? E precisa do oxigênio. Então, é justamente o pulmão. Olha que coisa mais linda, minha gente. O pulmão que vai fazer isso, vai tirar o oxigênio e vai levar para aqui, certo? E o que não presta, depois que ela se alimenta, depois que a célula se alimenta, que come o açúcar, ela devolve gás carbônico. O que é que acontece? O gás carbônico é como se fosse um lixo do nosso corpo. Então, por aqui, ó, já na volta, acontece o quê? O gás carbônico, que são essas setas tracejadas, elas saem do nosso organismo. Elas saem. E essa troca gasosa que acontece aqui, isso aqui é uma paredinha bem fina, bem fininha. Isso se chama hematose, certo? Então, existe assim, minha gente, ó, pulmão e coração estão altamente interrelacionados. E se um dos dois, certo, não funciona bem, da mesma coisa para o coração. Se o coração não funciona bem, vai sobrecarregar o pulmão, né? Então, isso é o que a gente chama lá na frente. Manda um abraço para Silvio, filho de Denise, meu paciente também. Tudo de bom, sejam muito bem-vindos. E aí, o que é que acontece? Quando um dos dois não está funcionando bem, então o nosso organismo vai sofrer. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então, entre a asma e a liberdade, o mundo livre, o mundo lindo, a vida linda, existe um muro que a gente precisa derrubar, que é um muro de mitos. Então, acabar com essa história de que medicação para pulmão vai fazer mal para o coração. Ok, entenderam? Vocês entenderam esse esqueminha aqui? Entenderam? Me dá um retorno aí, me dá um ok. Gente, vocês hoje estão muito silenciosos. Deixa eu ver aqui, responder alguma pergunta. Entenderam direitinho? Que massa, que massa. E aí, Tâmara, tudo certinho? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente já está se estendendo, demais. Pati Bolos, que massa, que bom. Entenderam direitinho? Se não entenderam, a gente repete. A ideia aqui é que vocês realmente entendam. Eu quero trazer realmente conhecimentos assim técnicos para a gente conversar aqui uma linguagem simples. Ok? Gente, e aí alguém pergunta, os remédios só devem ser usados na crise?
Então, isso é enxugar gelo, né? A asma é uma doença crônica, ela precisa ser tratada corretamente, minha gente. A asma precisa ser tratada corretamente, não só para evitar as crises, como para evitar as complicações da doença e as complicações relacionadas aos efeitos colaterais das medicações. Eu vou contar uma historinha para vocês de uma menina de 11 anos, quando eu trabalhava na UPA. Essa menina veio para mim, uma menina linda, minha gente, mas ela veio para mim, toda semana ela estava na emergência. Então, vocês imaginem que qualidade de vida uma criança de 11 anos, como é que ela ia estar toda semana na emergência? E toda semana, de verdade, eu fiquei assim, arrasada com essa história. E toda semana ela fazia Decadron, né? Vocês conhecem Decadron, né? Chegar lá na emergência, assim, muita gente acaba tomando Decadron, né? E aí, o que é que acontece? O Decadron, ele é um corticoide sistêmico, certo? Injetável, tudinho. É diferente da medicação para asma. O que é que acontece durante o uso prolongado dessas medicações? Gente, só para vocês imaginem aí a menininha como era. Ela tinha um rostinho, uma menina de 11 anos. Então, ela tinha um rostinho desse tamanho, né? E não é porque ela era gordinha, não. Ela tinha um rostinho desse tamanho. Parecia uma face realmente de lua cheia. Eu vou contar para vocês o que é isso, uma face de lua cheia, minha gente. O rostinho dela bem redondinho. Ela tinha aqui em cima, parecia uma corcundinha de Notre Dame. Por quê? Porque essas medicações a longo prazo, elas alteram a distribuição na gordura no organismo da gente. Então, ela tinha uma corcundinha de Notre Dame. Essa paciente de 11 anos, ela era cheia de estrias. Sabe aquelas estrias que gestante tem? Aquelas estrias bem graúdas que gestante tem? Ela tinha essas estrias bem grandes, bem arroxeadas. E fora isso, o uso dessas medicações, elas aumentam o risco de osteoporose e o risco de fratura, né? Então, além disso, aumenta os níveis da pressão arterial. Então, a pessoa pode ter um aumento da pressão arterial, ter hipertensão, ter diabetes, altera colesterol. Então, gente, o tratamento correto da asma, ele evita esses efeitos colaterais. Então, ele evita que a pessoa tenha essa vida de viver na emergência e viver com risco de morrer, né? Assim, porque assim, por mais que a gente fale de asma, todo mundo sabe o que é asma hoje, no fim das contas, e todo mundo conhece algum asmático, né? Mas a gente acaba banalizando uma coisa que tem risco de vida. Asma mata, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí a gente, Denise, que massa, eu ia direto para o hospital. Denise, muito obrigada, muito obrigada. Eu também fiquei corcunda devido à asma. Então assim, quando a gente trata corretamente a doença, a gente evita os efeitos, né, os efeitos nocivos da doença a longo prazo e evita os efeitos colaterais, né? Eita! N, muito importante isso que você está falando, viu? Eu uso Clenil e tô com ferimentos na boca e ressecamento e ferimentos na garganta. Veja só, o Clenil, ele é uma medicação, ele é um corticoide inalatório. Ele é uma medicação excelente, porém precisa de alguns cuidados. O que é o corticoide inalatório? Ele é a base do tratamento para asma, certo? Ele é a base do tratamento para asma, que a asma é uma inflamação. Então, ele vai tratar aquela inflamação. Aqui dentro fica inchado, a parede do vaso fica inchado, por isso que fecha. E o que é que acontece? Tem um porém, todo mundo que faz uso dessas medicações, dos corticoides inalatórios, precisam fazer a higiene oral após o uso. O que é isso? Pegar um copinho de água, colocar na boca, fazer gargarejo, fazer bochecho e não beber essa água. Essa água tem que ser jogada fora. E se tiver uma escovinha de dente, o que é que a pessoa faz? Pega uma escovinha de dente lá, escova a língua para fora, ok? Ok? Então, assim, isso é super importante. Eita, que orgulho, Denise! Olha só, eu tinha vergonha de dizer que tinha asma, com medo das pessoas se afastarem de mim. Só você não, Denise. Nós estamos aqui justamente para dividir
Que relato importante, Denise, que coisa mais linda. Isso realmente acontece. Gente, como eu escuto essa história de asmático, de dizer que a gente tem medo de chegar perto de uma pessoa, porque a pessoa vai achar que está com a doença contagiosa e tinha medo realmente. Denise, que coisa mais linda, porque assim, dizer isso é realmente você tá, poxa, que massa. Isso serve de exemplo para outras pessoas, não precisa ter vergonha de ter asma. Asma não é uma doença contagiosa e asma tem tratamento. Gente, já vai dar 9 horas, né? 9 horas a gente tá se estendendo um bocado aqui. Eliane, precisa começar. Ó, minha gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô me realizando aqui de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Próxima quinta tem encontro com a Pneumo, às 20 horas. E eu espero vocês aqui. Durante a semana, quero que vocês me mandem dúvidas. Eu espero que tenha sido legal essa nossa conversa hoje. Eu espero que tenha ajudado. O que é que vocês acharam? Gostaram da nossa conversa hoje? Espero que tenha ajudado vocês. Estou muito feliz de estar aqui realmente toda semana e a gente vai estar aqui sim, impactando o maior número de asmáticos que a gente possa ter, ok? Um beijo bem grande para vocês. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Tudo de bom. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo bem grande e até próxima semana. Agora, hoje vocês estavam muito caladas. Um beijo bem grande. Tudo de bom. Maravilhosos são vocês. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo e até próxima semana. Encontro com a Pneumo de 8 horas. Agora, durante a semana, eu quero que vocês me mandem temas. Me mandem temas. É como eu sempre digo aqui. Eu quero saber o que vocês querem saber, ok? Pra gente produzir conteúdo que vocês querem. Ai, que massa, Francisca. Que bom. Pois olhe, faça um cafezinho quando for quinta-feira, 8 horas da noite, eu vou entrar aí na sua casa, ok? Beijo grande, pessoal. Boa noite.